Ele foi o segundo rei da dinastia Tudor e também era o segundo filho, portanto, inicialmente não era o primeiro na linha de sucessão. Sendo o segundo filho do monarca, naquela época o mais provável seria que ele se dedicasse ao sacerdócio, mas ele estava predestinado a outras coisas. O rei Henrique VIII foi, sem dúvidas, o mais lendário e famoso rei da Inglaterra. Nunca houve, nem antes e nem depois dele, um monarca tão ousado, implacável, cruel, amado e odiado como ele. Durante o seu longo e polêmico reinado, dividiu as estruturas administrativas e religiosas da Idade Média e criou o seu próprio Estado moderno. Mas todas essas coisas ficam pequenas quando falamos dos seus incontáveis, dramáticos e inconstantes relacionamentos. Foram 6 casamentos e várias amantes, algo insólito para a época. Os seus problemas conjugais foram além do próprio leito e provocou a desgraça de várias de suas rainhas e pelo menos 2 dos seus mais importantes ministros. Hoje no História e Biografia você vai viajar comigo à sua corte e conhecer um pouco mais sobre a vida do lendário Henrique VIII. Mas antes, quero agradecer a todos e a cada um de vocês que estiveram comigo desde o princípio, e aos que chegaram depois, e aos que continuam chegando. Graças a vocês, o nosso canal bateu a marca de 100 mil inscritos. Realmente me sinto muito feliz e agradecida a cada um de vocês que compõe hoje essa nossa comunidade louca pela história. E agora sim, sem mais demora, Henrique VIII e as suas 6 esposas. Henrique VIII foi o filho mais novo de Henrique VII, o rei que, junto com a sua esposa Elizabeth de York, fundou a dinastia Tudor. Em 1485, após derrotar Ricardo III na sangrenta Batalha de Bosworth, seu pai, Henrique VII, conquistou a coroa da Inglaterra. Henrique VIII nasceu no Palácio de Greenwich em 1491. Não existem muitas fontes de informações fiáveis sobre a infância de Henrique e a sua relação com seu pai. O mais provável é que tenha sido uma relação distante, porque o filho principal era o Arthur. Esse sim era o importante, era o primeiro e o herdeiro ao trono. Henrique viveu seus primeiros anos em Londres, onde recebeu uma excelente educação junto com seus irmãos. Eles contaram com tutores que ensinavam latim, francês, italiano, matemática, história e poesia. Além disso, Henrique recebeu aulas de teologia e estudo das escrituras sagradas. Eles também estudaram música e praticaram exercícios físicos, e Henrique demonstrou que era muito bom em todas as disciplinas, ao contrário do seu irmão Arthur, que era um jovem de frágil aparência e retraído. Ele não gostava de praticar esportes, nem das festas, não gostava das multidões. Além disso, quase sempre estava doente. Henrique VII foi quem iniciou a Era dos Tudors. Foi um rei moderno, estabelecendo ordem e segurança no reino, ganhando assim o apoio da classe média. A sua esposa foi Elizabeth de York, a sobrinha do rei Ricardo III e filha de Eduardo IV. E ao se casar com Elizabeth, Henrique VII protegia o seu trono e garantia que o sangue dos seus filhos fosse mais puro e real que o seu. Sendo o primeiro monarca Tudor, ele estava completamente determinado em estabelecer a sua dinastia ao longo do tempo, e por isso rapidamente tentou fazer alianças com grandes potências europeias. A sua intenção era casar seus filhos e filhas com descendentes de reis e rainhas com poder político. Porém, não era uma tarefa fácil. Por exemplo, ele demorou 13 anos em estabelecer o casamento do seu filho Arthur com Catarina de Aragão, a filha mais nova dos reis católicos da Espanha. Ironicamente, foi o pequeno príncipe Henrique e não o seu noivo Arthur quem foi receber Catarina quando ela chegou na Inglaterra. O seu barco chegou atrasado. Tempos depois, ela chegou a comentar que desde o princípio sentiu que aquilo foi um mau presságio e deveria ter interpretado os sinais. Depois do casamento, Catarina e Arthur foram enviados a Gales para aprender as responsabilidades de um monarca, porém, ambos os jovens pegaram um vírus e isso acabou em tragédia, porque Arthur faleceu. Mas Catarina sobreviveu e voltou para a corte como princesa de Gales viúva.
Henrique, que até então estava completamente longe da vida pública, foi chamado para o seu pai, e sobre esse encontro ele deixou escrito o seguinte: Eu entrei nos aposentos do rei como o segundo filho, porém saí de lá como herdeiro e futuro rei. Após a trágica morte do seu irmão mais velho Arthur, em 1502, ele foi nomeado príncipe de Gales, aos 10 anos de idade. Henrique VII, triste com a morte do seu herdeiro, também ficou bastante incomodado com a possibilidade de devolver Catarina à Espanha, já que ele queria preservar a importante aliança estabelecida com Espanha. Ele também não queria perder a primeira parte do grande dote que havia recebido por parte dos reis católicos. Sendo um homem muito prático, teve a ideia de casar Catarina com Henrique, o novo príncipe de Gales, mas havia um impasse. A igreja proibia terminantemente que um homem se casasse com a sua cunhada. Então, ele consultou a viúva, perguntando se o casamento havia sido consumado, e ela garantiu que não. Com a palavra da princesa, Henrique VII solicitou a anulação do casamento e uma dispensa papal para que ela pudesse se casar com Henrique. Passou um tempo e o Papa concedeu a licença e todos ficaram felizes, incluindo os pais da noiva. Porém, eles disseram que somente pagariam o restante do dote após o casamento. Mas Henrique VII jamais veria esse dinheiro, porque em 1509, antes do casamento do filho com a princesa Catarina de Aragão, ele adoeceu e morreu. À época, Henrique já tinha 18 anos de idade e imediatamente sucedeu seu pai no trono da Inglaterra. Henrique VII havia governado o país durante 24 anos. Era um rei muito cauteloso, porém mesquinho. Esteve muito tempo cobrando altos impostos à população. A ascensão ao trono do novo rei foi recebida com grande alegria e otimismo. Todos estavam entusiasmados. O país parecia estar feliz e esperançoso com a sucessão do seu novo rei, atraente e atlético. A felicidade do povo aumentou ainda mais com a notícia do casamento de Henrique com Catarina de Aragão. A princesa espanhola era muito querida pelo povo. Catarina era uma jovem muito linda e alegre, e ela já estava acostumada com os costumes da corte inglesa. Logo depois de virar rei, Henrique se apressou e eles se casaram rapidamente. Mas não parecia somente um casamento por conveniência, já que o casal demonstrava um amor e um afeto genuíno um pelo outro. Tanto é assim que Henrique esperou o casamento para poder ser coroado juntamente com a sua querida esposa. Ele tinha 18 anos e ela 24, porém não se notava nada a diferença de idade. E era um casal lindo. Ele dizia: ainda que fosse livre para escolher qualquer outra mulher, ainda assim a escolheria. Henrique era um jovem muito atlético que adorava se exibir, gastar, construir. Era talentoso, amava a música, tocava vários instrumentos e escrevia poesias apaixonadas para sua amada. Além disso, quis fazer da sua nova corte o maior centro cultural da Europa, apoiando a educação e a cultura. E não só isso, convidou grandes músicos, artistas e poetas para fazer parte da corte, que estava feita para deslumbrar a visitantes e residentes, e isso deixou todo o reino muito entusiasmado. Mas nos primeiros anos de reinado de Henrique VIII, ele já mostrava sinais de que se tornaria um autocrata implacável e todo-poderoso. Ele dizia: estou feliz com o que tenho. Eu só desejo governar os meus súditos, mas não permitirei que ninguém tenha o poder de me governar, e nem sequer vou tolerar essa possibilidade. Ele era muito talentoso e adorava se exibir. E como se não bastasse, herdou uma fortuna do seu pai. Henrique recebeu o trono com as arcas cheias e excelentes conselheiros. Era jovem, rei e muito rico. Porém, não foi muito agradecido com quem esteve anos e anos ao lado do seu pai, cuidando das finanças do país. Rapidamente se desentendeu com 2 dos principais conselheiros do seu pai e os condenou por traição, ordenando a decapitação dos 2 em praça pública. E essas foram as primeiras de incontáveis mortes por traição que Henrique ordenaria ao longo de sua vida. Com o tempo, essa brutalidade só ia aumentar. E mesmo no princípio do seu reino, Henrique executou vários duques, nobres, barões, cavalheiros, escudeiros, condes. Simplesmente se encarregou de eliminar qualquer um que tivesse sangue real, que pudesse algum dia ousar
reivindicar o trono a ele ou aos seus descendentes. Impiedoso e sem escrúpulos, sempre encontrava forma de acusá-los de traição para executá-los. Porém, em 1509, o povo estava tão deslumbrado com a opulência da corte que não deu muita importância a isso. E a felicidade do rei foi completa quando, no ano novo de 1511, sua esposa Catarina deu à luz a um filho homem, aparentemente saudável, que seria chamado de Henrique. Muito feliz, o rei organizou uma série de celebrações luxuosas e um torneio de 2 dias em Westminster. Mas essa alegria do rei e da rainha duraria muito pouco, pois 10 dias depois, o pequeno príncipe adoeceu e morreu. Para Henrique, isso foi muito duro. Os jovens monarcas ficaram completamente devastados com essa perda. Em novembro de 1511, Henrique recebeu uma proposta do rei Carlos I da Espanha e do Papa Júlio II para formar uma aliança sagrada contra Francis I, o rei da França. Essa nova aliança declararia guerra à França e os lucros desse acordo seriam divididos igualmente entre eles. Entusiasmado em conseguir mais dinheiro para os cofres reais, Henrique aceitou a aliança. Naquele momento, um ambicioso membro do clero chamado Thomas Wolsey foi o encarregado de preparar tudo, e ele cumpriu essa missão com tanto êxito que quando Henrique voltou da guerra, ele imediatamente promoveu ao Wolsey, aquele homem pobre, filho de um humilde açougueiro, a primeiro-ministro. Em outubro de 1515, o rei, encantado com a inteligência de Wolsey, escreveu ao Papa pedindo que ele o nomeasse cardeal. Na verdade, os dois formavam uma incrível parceria e juntos, durante 15 anos, governaram a Inglaterra com uma eficiência imparável. Henrique VIII e Wolsey eram muito gananciosos e alguns traços das suas personalidades eram muito semelhantes. Não é de estranhar que Wolsey tenha provocado a inveja de muitos pela sua estreita relação com o rei. Ele tinha muito talento e era extremamente inteligente, além de ser um homem muito trabalhador. Henrique não tinha nenhuma dúvida sobre a sua lealdade. Durante esse período, a morte do primeiro filho e o nascimento de um filho morto, em 1513, e um parto prematuro em novembro do ano seguinte, fizeram do casal muito infeliz e começou a se distanciar. Catarina virou uma mulher muito religiosa que passava o dia inteiro rezando. E várias vezes, inclusive, se autoflagelava, na tentativa de que Deus tivesse piedade dela e lhe honrasse com um herdeiro varão. Enquanto isso, Henrique olhou para o outro lado e começou a procurar outro tipo de distração na corte. E é mais ou menos nessa etapa que ele começou a ter relacionamento com outras mulheres. No entanto, a sorte do casal parecia mudar quando, em fevereiro de 1516, a rainha deu à luz a uma menina saudável, que foi chamada de Mary. O casal se alegrou muito, mas a pressão de ter um filho homem fez Henrique começar a duvidar da capacidade de Catarina de lhe dar um príncipe herdeiro. Na verdade, Henrique já não via a sua amada esposa com os mesmos olhos, e o estresse que ela sofria e essas numerosas gestações mudaram a aparência física dela, e ela começou a deixar de ser atrativa fisicamente e aparentar ser mais velha do que ele. Em 1518, Henrique estava vivendo um romance apaixonado com uma cortesã chamada Elizabeth Blount. Ela também era uma dama de companhia da rainha, que ironicamente lhe deu um filho homem, que foi chamado de Henrique Fitzroy. Fitzroy era o sobrenome que os filhos bastardos recebiam naquela época. No ano de 1520, Henrique celebrou a paz com França em um evento espetacular que ficou conhecido como o Campo do Pano de Ouro. Francis I e Henrique VIII se encontraram para consolidar sua nova amizade em uma grande festa que ocorreu no norte da França. Foram erguidos palácios dourados e celebraram banquetes, festas e torneios durante 17 dias. Todo Londres compareceu e a cidade ficou praticamente vazia. O evento culminou com o noivado entre a princesa Mary com o jovem Delfim da França para selar a paz entre os dois países.
No entanto, na Europa continental começaram a surgir sentimentos de incerteza religiosa e muita insatisfação, onde o alemão Martim Lutero se tornou o porta-voz que finalmente acendeu a chama do protestantismo, questionando principalmente a compra e venda de indulgências que qualquer pessoa poderia comprar, que seria como um certificado de salvação total ou parcial, dependendo do preço que a igreja vendia. Lutero protestou contra essa prática, que distanciava os fiéis do sacramento da confissão e do verdadeiro arrependimento. E essa era apenas uma das práticas que Lutero considerava indigna para a casa de Deus, e exortou a igreja a retomar os ensinamentos originais da Bíblia, dando início assim ao protestantismo. O rei Henrique VIII, até então um devoto católico, estava indignado com as novas doutrinas e ideias que estavam provocando um grande debate em toda a Europa. Henrique se tornou um defensor da antiga religião e em 1521 escreveu o famoso tratado em latim, que orgulhosamente o chamou de Defesa dos Sete Sacramentos. Era um escrito em que o rei defendia apaixonadamente o Papa e exaltava a fé católica. Neste documento há também algumas passagens importantes que mais tarde seriam alvo de fortes críticas ao rei devido à sua ironia. Passagens bíblicas que se referiam ao casamento como o que Deus uniu, não o separe o homem. O Papa recebeu o documento com tanto entusiasmo e ficou muito lisonjeado pelos versos que o rei lhe dedicara. Em agradecimento, concedeu a Henrique o importante título de Defensor da Fé. Enquanto isso, o casal real passava por um momento muito difícil. A rainha Catarina deu à luz a outra menina, que nasceu morta, e isso chocou todo o país, que também começou a se preocupar com a sucessão. Henrique estava desesperado. Um homem tão orgulhoso e viril como ele se sentia incapaz de fornecer aos seus súditos um herdeiro ao trono que fosse do sexo masculino. E claro, sua fúria e frustração com Catarina só aumentava. E aquele amor e devoção que ele tinha pela sua esposa foi transformando-se em desprezo por não satisfazer os seus desejos. Acredita-se que ele já estava decidido em divorciar-se de Catarina quando, em 1527, conheceu Ana Bolena, por quem se apaixonou perdidamente. Ana era filha de Sir Thomas Bolena, e cresceu na corte francesa, onde recebeu uma excelente educação e era muito elegante e encantadora. Num princípio, o rei foi atraído pela sua irmã mais velha, Maria, que foi sua amante por um tempo. Depois, Henrique propôs a Ana que fosse sua amante também, mas a jovem Ana era muito ambiciosa e astuta e não cedeu às insinuações do rei. Ela não desejava ser a amante de ninguém, queria a coroa e decidiu resistir às tentativas de Henrique, a menos que ele prometesse se casar com ela e torná-la sua rainha. E por mais de 6 anos, Ana Bolena o torturou com seus encantos e a promessa de um herdeiro. E ele ficou completamente obsessionado por ela. Nessa altura do campeonato, ele já não tinha mais nenhum sentimento em relação a Catarina e só pensava em Ana. E o seu amor só aumentava com a recusa de Ana em aceitar as suas proposições. Ele falou com o cardeal Wolsey para resolver o que mais tarde ficou conhecido como o Grande Caso. Wolsey havia decepcionado o rei com o tempo. Ele foi se tornando muito avarento e possuía muitas propriedades e riquezas, e isso incomodava o rei. E essa era uma boa oportunidade de ele voltar a ganhar o afeto e o amor do seu senhor. Porém, o rei lhe pediu o impossível, que conseguisse anular o casamento dele, de 24 anos, com Catarina de Aragão. A justificativa era de que ela antes tinha sido casada com o seu irmão e, portanto, o casamento era inválido e incestuoso. E Deus castigava Henrique por viver em pecado com a viúva do seu irmão e por isso não lhe dava herdeiros varões. Esse pedido, além de não ter precedentes, ia contra as regras da Igreja Católica e dificilmente seria concedido. Somente o Papa poderia dar esse consentimento. Mas as coisas se complicariam ainda mais,
quando as instáveis alianças da Europa mudaram a situação política e o rei Carlos V, que era sobrinho de Catarina, invadiu Roma e sequestrou o Papa. Sob essas circunstâncias, era ainda mais difícil que o Papa anulasse o casamento de Catarina e ofendesse o seu sequestrador. Porém, Henrique não queria saber de desculpas. Desejava se livrar de Catarina para poder se casar com Ana Bolena e assim poder ter o seu tão sonhado herdeiro. E uma comissão foi criada para analisar a situação do divórcio. Os responsáveis designados para essa comissão foram Wolsey e o cardeal Campeggio, que veio de Roma para estudar o caso e dar uma solução. Wolsey queria satisfazer o desejo de Henrique e obter o divórcio, mas o cardeal Campeggio, seguindo as ordens do Papa, adiou a decisão. O Papa lhe instruiu para que demorasse em dar uma conclusão ao caso o tempo que fosse necessário, com a esperança de que o rei se cansasse de Ana Bolena e fizesse as pazes com Catarina. Como esperado, o rei ficou furioso e descontou todo o seu ódio e frustração em Thomas Wolsey por não ter conseguido o que lhe pediu. Wolsey acabou sendo destituído do título de chanceler. Desesperado, pediu a Francis I e a Carlos V que intercedessem por ele junto ao rei. Henrique ficou ainda mais bravo e considerou o ato de Wolsey como uma traição. Ordenou que o prendessem e o levassem a Londres para receber a devida punição. Por sorte, Wolsey morreu no caminho de Londres, evitando assim uma humilhante execução em praça pública. É impressionante como a sua queda foi tão rápida quanto a sua ascensão ao poder. Após a morte de Wolsey, Henrique nomeou Thomas More ao cargo de Lord Chanceler. Thomas More era um filósofo, advogado e diplomata, ao qual Henrique admirava muito. Ele também era um católico fervoroso e muito fiel às escrituras sagradas e à Igreja de Roma e ao Papa. Tanto é assim que quando ele recebeu essa nomeação, se sentiu honrado, porque ele também admirava e respeitava o rei. Mas foi muito sincero com Henrique, dizendo que teria que recusar esse cargo, porque a sua consciência não permitia se envolver no assunto do divórcio dele com Catarina de Aragão. Nesse momento, Henrique prometeu a ele que não o implicaria de nenhuma forma nesse tema, deixaria nas mãos de outros lordes. Então, Thomas More aceitou e foi nomeado Lord Chanceler em 1529. Em julho de 1531, Henrique ordenou que levassem a sua mulher Catarina para a antiga casa de Wolsey. Eles nunca mais se veriam novamente. Henrique também a proibiu de mandar cartas a ele ou de ver a sua filha, a princesa Mary. Isso foi um grande baque para Catarina, que ainda o amava e era muito unida à sua única filha. Se sentia totalmente desprezada e injustiçada. Porém, era uma mulher muito obstinada e dizia: "Eu sou a mulher do rei, e enquanto eu viver, será assim." O tempo passava e Henrique ia ficando cada vez mais frustrado, mas ainda assim estava determinado a conseguir o seu divórcio. Um clérigo chamado Thomas Cranmer, que logo seria nomeado arcebispo de Canterbury, disse ao rei que poderia consultar as universidades da Europa sobre a possibilidade de anular o casamento dele com Catarina. O rei, desesperado para poder se casar com a sua amada Ana Bolena e se livrar de uma vez da esposa, aceitou e formaram uma comissão. Esse assunto do divórcio do rei já durava 6 anos e a paciência de Henrique com a Igreja Católica e o Papa estava acabando. Além disso, uma parte do povo estava cansada do que eles chamavam de abusos e injustiças que a Igreja cometia, e Henrique notou que havia uma forte sensação de mal-estar entre o povo e a Igreja e viu nisso uma oportunidade de se aproveitar desse descontentamento popular para conseguir o que queria. Justo ele, que recentemente havia assinado um escrito tão forte em defesa da doutrina católica, agora queria atacá-la unicamente para conseguir o seu objetivo, divorciar-se da sua rainha para se casar com outra mulher e ter o seu tão sonhado herdeiro. Ana Bolena também estava perdendo a paciência e em 1532 decidiu ceder. Se deitou com o rei e ficou grávida, e essa gravidez acelerou os acontecimentos.
O novo herdeiro tão desejado teria que nascer dentro da santidade do casamento. Então eles se casaram em segredo e em 25 de janeiro de 1533, Henrique e Ana se casaram novamente, mas dessa vez em público. Em maio do mesmo ano, foi convocado um tribunal especial para discutir o divórcio e o arcebispo Thomas Cranmer anulou o casamento de Henrique e Catarina de Aragão e tornou o casamento dele com Ana Bolena válido. Dessa forma, somente os descendentes dele com Ana seriam legítimos. E assim, Mary, a filha de Henrique com Catarina, foi considerada bastarda, perdendo o título de princesa e passando a ser chamada de Lady Mary. Catarina recebeu a humilhante notícia em uma carta de que havia deixado de ser rainha e voltava a ser princesa viúva de Gales. Não demorou muito e o parlamento aprovou uma lei totalmente arbitrária que restringia qualquer pedido a Roma, para assim evitar que Catarina pedisse ajuda da Igreja Católica em sua causa. Dessa forma, foi retirado todo o poder do Papa na Inglaterra e o Papa excomungou Henrique VIII. Em junho, Ana Bolena foi coroada rainha e no dia 7 de setembro daria à luz a um bebê. Mas, para a decepção de Henrique, não foi um príncipe que nasceu, e sim uma menina, que recebeu o nome de Elizabeth. Muitos dizem que no momento em que nasceu Elizabeth, Henrique deixou de amar Ana Bolena. Mas estava decidido em romper de uma vez por todas os laços com Roma e solicitou que os seus súditos mais importantes apoiassem a sua decisão, fazendo um juramento da sua supremacia. Ele agora seria o chefe e cabeça da Igreja da Inglaterra. Sir Thomas More já havia renunciado ao seu cargo de Lord Chanceler enquanto soube das intenções do rei de romper com Roma e negou-se em fazer esse juramento. Henrique, furioso, tomou uma das mais terríveis e pouco pensadas decisões do seu reinado. Condenou um dos mais brilhantes e inteligentes homens da época a uma morte brutal. Thomas More foi condenado por traição, ainda quando disse a Henrique que não queria ir contra sua consciência desde um princípio. Passou um ano preso na Torre de Londres e depois foi decapitado. Essa foi uma das poucas mortes que Henrique lamentaria até o fim. Ana Bolena, que já era muito impopular na Inglaterra, pois o povo a considerava responsável pela desgraça de Catarina de Aragão, e agora também era considerada responsável pela morte de Thomas More. E a situação de Ana não era das melhores, já que não havia cumprido com a sua promessa de dar um filho homem para a sucessão. E ela sabia disso. Desesperada, teve uma gravidez psicológica e começou a ter vários ataques de raiva. Sabia que já não estava correspondendo às altas expectativas que Henrique havia colocado sobre ela. Foi deixando de ser aquela jovem vivaz e encantadora. Os dois discutiam muito, pois não era nem um pouco submissa, como o rei esperava que uma rainha fosse. E então, ele rapidamente só foi se cansando cada vez mais dela. Em 1536, a então prisioneira e desprezada Catarina de Aragão faleceu e foi enterrada com as honras de princesa viúva. E apesar de que Ana Bolena estava novamente grávida, os seus momentos de glória já haviam passado. Henrique já estava apaixonado por uma das suas damas de companhia, Jane Seymour, e logo esses rumores chegaram ao conhecimento de Ana. Fazia tempo que Henrique já não tinha sentimentos por ela e nem sequer disfarçava isso. E foi nesse mesmo ano que Henrique foi gravemente ferido em um torneio. E esse foi o seu último torneio. Passou 2 horas inconscientes. Todos pensaram que ele havia morrido. Ficou com graves sequelas em uma perna e nunca mais voltaria a competir. E esse foi o fim do atlético Henrique VIII. A partir de agora, não faria mais exercícios nem esportes, comeria e beberia em abundância e tomaria a forma do Henrique VIII que todos conhecemos. Ana entrou em estado de choque e acabou perdendo o bebê que estava esperando. Henrique ficou completamente furioso. Já não queria estar com Ana. Acreditava firmemente que aquele casamento estava maldito e que ela o havia enfeitiçado e que Deus o estava castigando por isso. Queria se livrar dela e pediu ao seu tio, Duque de Norfolk, e ao seu primeiro-ministro naquele momento, Thomas Cromwell, que se desfizessem da rainha atual, para que ele pudesse se casar com Jane Seymour.
Jane Seymour, igual que Ana Bolena, não cedia às insistências do rei. Ela o pressionava para que ele se casasse com ela e lhe garantisse a coroa. Enquanto isso, o Duque de Norfolk e Thomas Cromwell cumpriram seus deveres de uma forma implacável e acusaram Ana de ter casos com pelo menos 5 dos seus cortesãos, incluindo o seu próprio irmão, Lord Rochford. Eles conseguiriam a confissão sob tortura de um músico da corte, que confirmou as suspeitas de Lord Norfolk e Cromwell. Ana foi julgada no tribunal 3 dias após a condenação dos seus supostos amantes. Ela também foi acusada de conspiração para matar o rei. Ana Bolena aceitou seu destino com dignidade. Ela sabia que aquelas acusações eram absurdas. Sabia que já estava condenada antes mesmo do seu julgamento. Foi presa na Torre de Londres e obrigada a presenciar a morte dos 5 homens que foram acusados com ela. O rei mandou contratar um carrasco francês habilidoso com a espada para executar a rainha. Dias antes de sua execução, ela foi persuadida para assinar um documento aceitando a dissolução do seu casamento e abrindo mão de qualquer direito que a sua filha Elizabeth tivesse ao trono. Em troca, ela não seria executada. Ana, esperando um pouco de compaixão, assinou o documento sem pensar 2 vezes, mas foi decapitada no dia 19 de maio de 1536. O rei unicamente queria estar livre novamente, para começar do zero com a sua nova amada Jane Seymour. Enquanto isso, a reforma da igreja na Inglaterra continuou em ritmo acelerado, dando início à dissolução dos mosteiros. O parlamento começou a abolir as instituições religiosas. Todas as suas terras e riquezas seriam passadas para o rei. Os mosteiros estavam sendo suprimidos, e isso iniciou uma revolução. Tudo era perfeito entre Henrique e Jane, quando no dia 12 de outubro de 1537, depois de um parto difícil que durou mais de 3 dias, que provavelmente terminou em cesárea, ela deu à luz a um menino saudável. Mas depois de 2 semanas após o nascimento do príncipe Eduardo, Jane acabou falecendo. Dizem que Henrique ficou desconsolado depois da morte de Jane, e com o passar dos anos, ele planejaria que o seu corpo fosse enterrado ao lado dela. Nessa época, as pragas e a varíola estavam devastando o país. Então, o rei acreditou que não poderia ficar tranquilo tendo apenas um único filho do sexo masculino e decidiu procurar outra noiva. Mas, tendo em vista o histórico do rei, muitas jovens candidatas estavam incertas e com medo de se casar com ele. Houve uma proposta à princesa Cristina da Dinamarca, que pronunciou as seguintes palavras como resposta: "Se eu tivesse 2 cabeças, uma estaria à disposição de Vossa Majestade." Depois de suprimir os mosteiros, se abriu caminho para destituir outras instituições maiores. Consequentemente, os atos do rei provocaram muita indignação nos monarcas estrangeiros. Devido a essas pressões externas, o rei precisava encontrar novos aliados protestantes com poder, e decidiu que o casamento com uma princesa alemã seria o mais favorável para ele. Thomas Cromwell sugeriu Ana, irmã do Duque de Cleves. E para convencer o rei e ajudar nessa decisão, o artista Hans Holbein foi contratado para pintar a jovem alemã. Henrique ficou completamente encantado com o retrato de Ana, de 24 anos. Apaixonado pelo seu retrato, ele ficou obcecado e confirmou seu noivado em dezembro de 1539. Infelizmente, o artista exagerou quando a retratou. Ela era muito diferente. Quando Henrique finalmente a viu pessoalmente, a sua aparência não o agradou e ele ficou muito decepcionado. Estava muito irritado, pois se sentia enganado e humilhado. Ele dizia aos seus cortesãos: "Não vejo nada nessa mulher que se pareça com o que me retrataram dela. Se eu soubesse disso antes, ela nunca teria pisado neste reino." Dizem que o rei se referiu à sua nova noiva como a Égua de Flanders. A
Ainda assim, continuou com os planos e se casou com ela. Porém, disse a todos que eles passaram a noite de núpcias jogando cartas para evitar qualquer tipo de intimidade. Ana de Cleves foi muito humilhada pelo rei, que não disfarçava seu descontentamento com a sua aparência física. Ele dizia: ela não tem nem os seios e nem o ventre de uma donzela. Quando estou ao seu lado, isso me afeta de tal maneira que não tenho vontade de fazer nada com ela. Rejeitada e em um país estrangeiro, Ana se sentia muito infeliz e solitária. Sofria muito com a frieza que o seu marido a tratava, mesmo sabendo que o casamento tenha sido por estratégia política. O responsável pela desastrosa união entre Henrique e Ana foi Thomas Cromwell, o primeiro-ministro do rei, que até aquele momento era o seu conselheiro mais confiável. Cromwell havia ajudado o rei a se divorciar de Catarina. Também foi ele que planejou a ruptura com Roma e a supressão dos mosteiros. A mão direita do rei havia modificado o sistema medieval de governo para torná-la em uma administração mais apropriada para um Estado-nação moderno. Thomas Cromwell tinha uma reputação de ser implacável e não permitia que ninguém atrapalhasse os seus planos. E apesar de suas grandes conquistas, ele não conseguiu desfazer o casamento de Henrique com Ana de Cleves sem prejudicar a aliança com o duque. E assim, como outros homens brilhantes que passaram pelo caminho de Henrique VIII, foi condenado e decapitado. A vontade do rei de se livrar de Ana de Cleves era grande, mas ela foi muito inteligente. Aceitou sem reclamar a anulação do casamento. Surpreendentemente, surgiu uma boa amizade entre os dois. Henrique lhe concedeu terras, dinheiro e o título de irmã do rei, tornando-se a mulher mais respeitada do país, ficando somente atrás da rainha. Nessas alturas, Henrique estava de olho na jovem Catherine Howard. Ela era uma das sobrinhas do Duque de Norfolk. E assim como a sua prima Ana Bolena, ela era uma das damas de companhia da rainha Ana de Cleves. Talvez essa jovem tenha despertado no rei a memória de uma juventude perdida, ou talvez ela representava tudo o que Ana de Cleves não era. Em julho de 1940, Henrique se casou com Catherine. O rei estava completamente encantado com a juventude dela. Infelizmente, o casamento do rei não poderia sair como planejado. Era claro que as diferenças entre os dois causariam problemas. Ela começou a se divertir com outro, e quando avisaram a Henrique, ele não acreditou. Mas dessa vez a traição era verdadeira, e ele ficou furioso e mandou prendê-la na Torre de Londres. Ela foi decapitada, mas não contou com o luxo de uma espada. Foi executada acusada de adultério e traição no dia 13 de fevereiro de 1542. O rei, desiludido e doente, se entregou à política externa para esquecer da dor e a humilhação que havia passado. Os seus exércitos derrotaram os escoceses e o rei Jaime V. Essa vitória deixou o rei mais animado. Ele também conseguiu um tratado com Carlos I da Espanha para formar uma aliança contra a França. Toda essa situação deu a Henrique a confiança para procurar uma sexta esposa. Dessa vez, Catherine Parr, uma rica viúva de 31 anos, chamou a sua atenção. Ela gostava de outro, Thomas Seymour, irmão da terceira esposa de Henrique. O rei tinha tantos ciúmes de Seymour que o enviou à corte de Bruxelas para tirá-lo do caminho. Em 1543, Henrique já estava idoso e era triste e solitário. Sentia atração por Catherine, porque ela era justo o contrário da sua ex-esposa. Ela era uma mulher inteligente, que gostava de conversar, além de saber grego e latim. Henrique sentia que ela seria uma agradável companhia em sua velhice, além de uma enfermeira formidável e uma madrasta para seus filhos, já que ela ajudou Henrique a se reconciliar com as suas filhas Mary e Elizabeth. Nesse mesmo ano, ele fez o terceiro ato de sucessão, que colocou as suas filhas de volta na linha de sucessão ao trono, atrás do seu filho Eduardo. E no mesmo ano de 1543, ele se casou com Catherine Parr, e ela foi a sua sexta e última esposa. À medida que a sua saúde piorava e a sua morte se aproximava, começaram as disputas pelos cargos na corte. O principal candidato ao poder era Eduardo Seymour, tio do príncipe Eduardo. Henrique o nomeou conselheiro do príncipe.
Em 28 de janeiro de 1547, Henrique deu seu último suspiro no Palácio de St. James, em Londres. O arcebispo Cranmer o acompanhou em seus últimos momentos. Ele talvez era o seu único amigo e servo que havia sobrevivido. O velho soberano que alguns consideravam indestrutível morreu aos 55 anos e o seu reinado durou quase 38 anos. E assim terminou o reinado do monarca mais polêmico da Inglaterra. Mas ele conseguiu tornar o seu sonho de ter um herdeiro homem para sucedê-lo em realidade. E foi sucedido pelo seu filho, que passou a história como Eduardo VI. Henrique VIII está enterrado na Capela de São Jorge, ao lado da sua terceira esposa, Jane Seymour.